Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Temos em mãos um material bem interessante, parte de um caderno interativo sobre meteorologia de mesoescala, focado ali no sudeste da América do Sul. Sim, um material rico. E sim, preparem-se, tem muita equação pelo caminho, mas respirem fundo. Nossa missão aqui não é virar matemático, sabe? É mais decifrar o que essa linguagem da atmosfera realmente quer dizer. Exatamente. Como essas fórmulas descrevem desde, sei lá, uma brisa na praia até uma tempestade daquelas, ou como o vento interage com as montanhas, vamos tentar traduzir isso juntos. É uma ótima forma de colocar. Essas equações são, de fato, a linguagem que os cientistas usam para entender e até prever como o ar se comporta, né? Aham. Podem parecer um código secreto à primeira vista, mas cada símbolo ali representa um processo físico real acontecendo lá fora. Nossa ideia hoje é explorar algumas das equações-chave desse material, focando no significado físico delas, na história que elas contam. Perfeito. Aliás, o próprio material indica o livro An Introduction to Dynamic Meteorology, do James Holton, para quem quiser mergulhar ainda mais fundo nos princípios. É uma referência clássica na área. Ótima dica. Então vamos começar pela fundação. A fonte fala muito da tal teoria da parcela de ar. É como pegar uma pequena amostra de ar, uma bolinha imaginária, e seguir a vida dela, certo? Isso, é uma ferramenta conceitual muito útil. E para descrever o estado dessa bolha, o quão quente, densa e comprimida ela está, temos a lei dos gases ideais. Aparece como equação 2.1 ou na forma para ar seco 2.2.6. P igual a ρRT ou PD igual a ρdRdT. Parece básico, né? Quase trivial, mas sinto que é daqui que tudo parte. E parte mesmo. Essa equação é um dos pilares da termodinâmica atmosférica. Ela conecta as três variáveis de estado essenciais, pressão P, densidade ρ e temperatura T, usando a constante do gás R. Tá. O que ela nos diz assim na prática? Que essas três propriedades são interdependentes. Se você esquenta o ar mantendo a pressão constante, ele se expande, fica menos denso. Ah, ok. Se você comprime o ar sem deixar o calor escapar, ele esquenta. A fonte usa a versão para ar seco, com o RD, que é uma ótima aproximação inicial, sabe? Mas já sinaliza, quando a água entra na jogada, a gente precisa ajustar a conta. Faz sentido. A umidade sempre complica, né? Ou enriquece a história. É verdade. E a energia nisso tudo? Se pressão, densidade e temperatura estão ligadas, como a energia afeta esse trio? A fonte traz a primeira lei da termodinâmica nas formas da equação 2.3, Q igual a CV dT/dt mais P dα dt, ou 2.5, Q igual a CP dT/dt menos alfa dP dt. Ou seja, se a gente injeta calor, Q, nessa parcela de ar, o que acontece? Pensa na conservação de energia. O calor que a parcela recebe, seja do sol, da condensação de nuvens ou do contato com o solo quente, tem basicamente dois caminhos. Certo. Uma parte aumenta a energia interna da parcela, e isso a gente percebe como um aumento na temperatura, é o termo com dT/dt. Ok, esquenta. A outra parte pode ser usada para a parcela fazer trabalho, ou seja, se expandir e empurrar o ar ao redor, é o termo com dα/dt, onde alfa é o volume específico, o inverso da densidade, ou dP/dt na outra forma. Entendi. Trabalho de expansão. Exato. As duas versões da equação, com CV ou CP, que são os calores específicos a volume ou pressão constante, descrevem a mesma coisa. Só que uma é mais conveniente que a outra dependendo do processo que a gente está olhando. O ponto-chave é: calor adicionado não some. Ou esquenta o ar ou faz expandir. Entendi. Agora, um conceito que sempre me pareceu um pouco mais etéreo, talvez, a temperatura potencial, o tal do θ. Θ. Tá lá na equação 2.7 ou 2.2.7, θ igual a Tp0 PAA de Cp. Por que os meteorologistas gostam tanto dessa variável em vez de usar só a temperatura comum, T? O θ é uma ferramenta fantástica. Imagina a nossa parcela de ar subindo uma montanha. À medida que sobe, a pressão diminui, ela se expande
e, como resultado, esfria. Certo. Se ela desce do outro lado, é comprimida e esquenta. A temperatura real T muda bastante nessa viagem. Aham. Mas, se essa subida e descida ocorrer sem que a parcela troque calor com o ambiente, o que a gente chama de processo adiabático, a temperatura potencial θ dela permanece constante. É como se fosse uma etiqueta de identificação que não muda durante essa viagem vertical adiabática. Peraí. Então, θ é tipo uma etiqueta que o ar carrega, morro acima, morro abaixo, desde que ninguém esquente ou esfrie ele pelo caminho. É isso mesmo? Exatamente essa a ideia. A equação 2.8 dl θ dt igual a Q sobre TCP mostra isso matematicamente. A variação de θ ao longo do tempo, seguindo a parcela ddt, só acontece se houver aquecimento ou resfriamento por fontes externas Q diferente de zero. Se Q é zero. Θ não muda. Isso faz do θ um rastreador poderoso. Meteorologistas usam mapas de superfícies onde θ é constante, as chamadas superfícies isentrópicas, para seguir o movimento tridimensional das massas de ar, especialmente em larga escala. É muito mais informativo do que seguir só a temperatura comum, que varia só pela mudança de altitude, sabe? Legal, nossa, essa ideia de rastreador ajuda muito a visualizar. Mas, como você mesmo disse, o ar real raramente é seco. A umidade está sempre lá, né? E imagino que ela complique um pouco essa história de rastrear e descrever a parcela. Complica e simplifica, como vamos ver. Como a gente mede essa umidade de um jeito útil para a dinâmica, então? A fonte apresenta a razão de mistura, RV, na equação 2.11, RV igual a ρV, ρD, aproximadamente epsilon e P-E. O que é isso exatamente? A razão de mistura RV é bem direta. É a massa de vapor d'água dividida pela massa de ar seco no mesmo volume. E o interessante é que ela também tem uma propriedade de conservação parecida com a do θ. Ah, é? Sim, se a parcela de ar se move e não há evaporação nem condensação, a razão de mistura dela não muda. A IQ 2.12 DRV ADT igual a Ψ diz exatamente isso. A taxa de variação de RV é zero, a menos que haja uma fonte, Ψ maior que zero, como evaporação, ou um sumidouro, Ψ menor que zero, como condensação. Então, outro rastreador útil. Exatamente. Claro, também usamos a umidade relativa, RH, que está na EQ 2.13, RH igual a EES, ou 2.14, RH igual a RV-RVS. Ela nos diz o quão cheia de vapor a parcela está em relação ao máximo que ela poderia conter naquela temperatura. O famoso percentual de umidade. Isso. E esse máximo, ou S, ou RVs, depende fortemente da temperatura. Ar quente consegue segurar muito mais água. Isso é descrito pela equação de Clausius-Clapeyron 2.15 ou por aproximações como a fórmula de Tétens 2.16. Certo. E aí surge um conceito que parece um pulo do gato matemático. A temperatura virtual. Está na EQ 2.19, como TV aproximadamente T 1 mais 0.61 RV. Por que virtual? Parece que complica, né? Adiciona mais uma temperatura. Na verdade, ela simplifica muito as coisas. Aqui está o ponto surpreendente. O ar úmido é menos denso que o ar seco, se ambos estiverem na mesma temperatura e pressão. Menos denso? Como assim? Parece estranho, né? Mas pensa nas moléculas. A molécula de água, H2O, tem peso molecular em torno de 18. O ar seco é dominado por nitrogênio, N2, peso 28, e oxigênio, O2, peso 32. Então, quando você troca moléculas mais pesadas de N2 e O2 por moléculas mais leves de H2O, o pacote todo fica mais leve. Nossa, então a umidade realmente emagrece o ar, por assim dizer. Isso deve mudar tudo para a fluturabilidade, imagino. Exato. O ar úmido sobe mais fácil. E a TV é a ferramenta para lidar com isso matematicamente. Ela é a temperatura que o ar seco precisaria ter para ter a mesma densidade que a nossa amostra de ar úmido, na mesma pressão. Ah, tá. É uma temperatura equivalente em termos de densidade. Perfeito. O truque é que, usando a TV, a gente pode escrever a lei dos gases ideais para o ar úmido
e EQ 2.18. P é igual a ρ, RD/TV, usando a mesma forma e a mesma constante do gás, RD, que a gente usa para o ar seco. Unifica a equação. Que prático. E como você percebeu, isso é crucial para calcular a flutuabilidade corretamente. Uma parcela úmida pode subir mais fácil que uma seca na mesma temperatura real, simplesmente por ser menos densa. E para manter a consistência, definimos também a temperatura potencial virtual, θV, na equação 2.20. Ela incorpora esse efeito da umidade na temperatura potencial, sendo conservada em processos adiabáticos sem mudança de fase no ar úmido. O ponto-chave aqui é: a umidade, contraintuitivamente, deixa o ar mais leve. E essa pequena diferença é o motor por trás de muitas tempestades. Ok, isso foi um ahá para mim. A umidade não só molha, ela levita o ar um pouco. Já entendemos como descrever o estado da nossa parcela, seca ou úmida, e até como rastreá-la com θ e R. Mas o que faz ela sair do lugar? O que causa o vento? Agora sim, chegamos na equação do movimento, certo? Que a fonte mostra de várias formas, vetorial, 2.43 ou 2.57, ou as componentes 2.2.1 a 2.2.3, é a lei de Newton, F igual a ma, versão atmosférica. Precisamente. É a segunda lei de Newton aplicada a um fluido num planeta que gira. A equação basicamente diz que a aceleração de uma parcela de ar, dv/dt, é o resultado da soma de todas as forças que atuam sobre ela por unidade de massa. E quais são essas forças, os atores principais? Bom, primeiro, a força motriz principal. A força do gradiente de pressão, menos 1 sobre ρ ΔP. Ela surge porque a pressão varia no espaço, né? Sempre aponta da alta para baixa pressão, tentando igualar tudo. É quem inicia o movimento. Ok, a diferença de pressão empurra. Segundo, a famosa e às vezes confusa força de Coriolis, menos 2ω vezes V ou menos FK vezes V. Essa não empurra o ar, ela desvia o movimento que já existe. É uma força fantasma, digamos assim. Espera aí, fantasma? Como assim? Ela não é real? É real para nós que estamos na Terra girando com ela. Mas para alguém olhando de fora do planeta, o ar estaria tentando ir em linha reta e a Terra é que estaria girando por baixo dele. O efeito final para nós aqui é essa deflexão. Ela aparece porque nosso referencial está girando, a Terra, com velocidade angular ômega. Desvia para a direita, no hemisfério norte, esquerda no sul. A intensidade depende da latitude, F, e da velocidade do vento, V, e atua sempre perpendicular à velocidade. Entendi a questão do referencial, faz sentido. Quais as outras forças? Terceiro, a gravidade, G, ou menos G, claro. E quarto, o atrito, F, a resistência ao movimento. Ele é mais importante perto da superfície, causado pela turbulência, pelo contato com o solo, árvores, prédios. Ok, gradiente de pressão, Coriolis, gravidade e atrito. E com todas essas forças em jogo, surge um vento muito comentado, o vento geostrófico EQ 2.5922.9. O que ele representa nesse balanço? O vento geostrófico é um equilíbrio idealizado, mas muito, muito útil na prática. Imagina uma situação longe da superfície, onde o atrito é pequeno e onde o ar não está acelerando nem fazendo curva. Tá, um cenário bem específico. Nesse caso, a força do gradiente de pressão horizontal e a força de Coriolis se cancelam perfeitamente. O resultado surpreendente é que o vento resultante, VG, não sopra da alta para baixa pressão como a gente poderia imaginar. Não. Para onde ele sopra? Ele sopra paralelo às linhas de pressão constante, as isóbaras, ou de altura geopotencial constante, as isoíps, com alta pressão à direita no hemisfério norte e à esquerda no sul. A velocidade é maior onde as linhas estão mais próximas. Uau! Então o vento contorna as altas e baixas pressões. Em grande escala e longe do chão, sim. É uma ótima aproximação para ventos na atmosfera livre, acima da camada turbulenta da superfície. Para fluxos curvos, como ao redor de ciclones e anticiclones, a gente usa o vento gradiente, equação 2.71, que adiciona força centrípeta ou centrífuga, dependendo do referencial, à conta. O ponto-chave é:
Longe do chão, o vento tende a seguir as linhas de pressão, não a cruzá-las diretamente. Interessante esse equilíbrio horizontal. E na vertical? O ar sobe e desce o tempo todo, certo? Em nuvens, em montanhas. A fonte menciona o equilíbrio hidrostático, EC 2.64, 2.2.10. ΔP, ΔZ igual a menos ρg. O que esse equilíbrio nos diz sobre esses movimentos verticais? Esse equilíbrio diz algo fundamental. Na maior parte da atmosfera, em grande escala, a força do gradiente de pressão vertical, que tenta empurrar o ar para cima, é quase perfeitamente contrabalanceada pela força da gravidade que o puxa para baixo. Quase um empate técnico. Exatamente. O resultado prático? Os movimentos verticais médios são muito mais lentos que os horizontais. A atmosfera está quase em repouso na vertical. É uma aproximação fantástica que simplifica muitas equações e muitos modelos. Ah, então é por isso que prever tempestades ou ventos fortes na serra, que tem movimentos verticais bem intensos, é tão mais complicado. Porque esse equilíbrio quebra. Exatamente. A aproximação hidrostática falha justamente onde há acelerações verticais significativas. O termo dWdt na equação vertical do movimento, como na 2.56 ou 2.2.3, não é mais desprezível. Onde isso acontece? Dentro de nuvens de tempestade, as cumulonimbos, com correntes ascendentes e descendentes fortíssimas. Também em ondas de montanha intensas ou em frentes frias muito agudas. Nesses casos, a gente precisa de modelos chamados não hidrostáticos, que calculam explicitamente essa aceleração vertical para simular corretamente o fenômeno. A quebra do equilíbrio hidrostático é um sinal de que a ação vertical está acontecendo com força. Faz todo sentido. Entendi. Agora, mudando um pouco de foco, mas ainda fundamental, conservação. A fonte traz a equação da continuidade, que aparece nas formas 2.35, 2.36 ou 2.2.4 e fala sobre conservação de massa. Como a gente interpreta isso na prática atmosférica? A ideia básica é simples. Massa não se cria nem se destrói. A forma da equação 2.36, ΔP/dt mais ΔVV igual a zero, é muito útil para pensar sobre isso. Ela diz que a mudança na densidade num ponto fixo no espaço, ΔP/dt, depende do quanto de massa está entrando ou saindo daquele ponto. É o termo de divergência do fluxo de massa, ΔPV. Divergência do fluxo? Isso. Se mais massa sai do que entra, divergência positiva, a densidade ali cai. Se mais massa entra do que sai, convergência, divergência negativa, a densidade ali sobe. Ok, mas e a ligação com o movimento vertical? Para a equação 2.38, ΔV igual a zero, se o ar converge horizontalmente perto da superfície, ou seja, mais ar chega pelos lados do que sai, ele não tem para onde ir, a não ser para cima. É forçado a subir, velocidade vertical positiva. Como espremer a base de uma coluna de ar. Exatamente. E o contrário também. Se o ar diverge horizontalmente perto da superfície, mais ar sai pelos lados do que chega, ele precisa ser reposto por ar vindo de cima. O ar é forçado a descer, subsidência. Essa ligação entre convergência, divergência horizontal e movimento vertical, explorada nas equações 2.40 e 2.42, é crucial para entender como nuvens e sistemas de tempo se formam e se organizam. Basicamente, se o ar se espreme horizontalmente embaixo, ele sobe. Se ele se espalha, ele desce. Simples na ideia, mas explica muita coisa. Essa conexão horizontal-vertical é chave mesmo. Faz muito sentido para a formação de nuvens. E a rotação? A gente vê ciclones, anticiclones girando. A fonte introduz a vorticidade, representada por ômega, como rotacional da velocidade. Equação 2.80. Ômega igual a del, mochila V. O que esse giro nos diz? Vorticidade mede o giro local do fluido, do ar no nosso caso. É um vetor, na verdade, mas geralmente a gente foca na componente vertical Z, zeta. No hemisfério sul, que é o foco do material, vorticidade Z negativa significa giro no sentido horário, associado a ciclones, baixas pressões. Horário é ciclônico no sul. Certo. E Z positiva significa
Giro anti-horário associado a anticiclones, altas pressões. É o oposto do hemisfério norte. Mas o mais interessante não é só medir a vorticidade, é entender como ela muda. Por que um sistema começa a girar ou gira mais rápido? Boa pergunta. A equação que descreve isso, a equação da tendência da vorticidade, equação 2.84, 2.87 ou 2.91, é complexa, cheia de termos, mas dá para destacar alguns mecanismos principais. Quais seriam? Primeiro, advecção. O vento simplesmente carrega áreas de maior ou menor vorticidade de um lugar para outro. Se um vento sopra de uma região com muito giro para uma região com pouco giro, ele está advectando vorticidade. Ok, transporte. Segundo, estiramento. Aqui entra a famosa analogia da patinadora de gelo. Se uma coluna de ar que já tem algum giro é esticada verticalmente, por exemplo, por causa daquela convergência horizontal lá embaixo, que força o ar a subir, ela tem que girar mais rápido para conservar o momento angular. Aumenta a magnitude da vorticidade. Como a patinadora que encolhe os braços. Exatamente. E se a coluna é comprimida verticalmente, por divergência, ela gira mais devagar. Esticou, girou mais, comprimiu, girou menos. Entendi. E terceiro tem o termo termobaroclínico, às vezes chamado de solenoidal. Esse é um pouco mais sutil. É o menos ΔR XVP na equação 2.84. Ele pode gerar vorticidade onde a superfície de pressão constante e as de densidade ou temperatura constante se cruzam, onde elas não são paralelas. Como assim? Simplificando muito. Imagina ar frio e denso encontrando ar quente leve numa frente inclinada. A gravidade puxa mais o ar frio para baixo. A pressão varia de um jeito. Onde essas superfícies se cruzam de forma inclinada, é como se o ar frio, escorregando por baixo do quente, gerasse um torque, uma força de rotação que pode iniciar um giro. O exemplo na fonte, sobre formação de ciclones, ilustra bem como gradientes de temperatura podem, por esse mecanismo, iniciar o giro ciclônico. Uau! Essa parte da geração de vorticidade parece complexa, mas a ideia do escorregamento inclinado entre ar frio e quente ajuda a visualizar. Ou seja, a vorticidade não surge só do nada, ela é transportada pelo vento, concentrada ou diluída pelo estiramento com pressão ou até gerada onde o frio encontra o quente de forma inclinada. Exato. São esses os mecanismos principais. E já que falamos em movimento vertical, tempestades e energia, a fonte define dois índices muito usados na prática, CAPE e SIN, EQUAS 2.147 e 2.148. Como eles se encaixam nessa história toda de dinâmica e termodinâmica? CAPE, energia potencial convectiva disponível, e SIN, inibição convectiva. São medidas da energia relacionada à flutuabilidade de uma parcela de ar que sobe na atmosfera. Lembra da temperatura virtual, TV, que nos dizia se a parcela era mais leve, mais flutuante que o ambiente ao redor? Sim, por causa da umidade. Pois é, o CAPE é basicamente a soma, a integral, de toda a flutuabilidade positiva que a parcela encontra em sua subida. Desde o ponto em que ela se torna mais quente e leve que o ambiente, esse é o nível de convecção livre, LFC, até onde ela esfria e fica na mesma temperatura do ambiente de novo, o nível de equilíbrio, EL. Então é a energia total disponível para a subida. Exatamente. Representa a energia acumulada que pode virar movimento ascendente forte, é o combustível da tempestade. Quanto maior o CAPE, em geral, maior o potencial para correntes ascendentes vigorosas e, consequentemente, para temporais mais severos. E o SIN? Seria o contrário. O SIN, EQ 2148, é a inibição convectiva. Ele mede a energia que precisa ser gasta para fazer a parcela começar a subir. É a soma da flutuabilidade negativa, que geralmente acontece perto da superfície, onde a parcela pode ser mais fria ou mais densa que o ambiente e resiste a subir. Ah, como uma barreira inicial. Isso. Funciona como uma tampa que precisa ser rompida. É energia que precisa ser fornecida, por exemplo, pelo aquecimento forte da superfície durante o dia, ou por um sistema meteorológico como uma frente fria, forçando o ar a subir mecanicamente para vencer essa barreira inicial e aí sim disparar a convecção e liberar o CAPE. Entendi. Meteorologistas calculam CAPE e SIN a partir de dados de balões atmosféricos, as sondagens, que medem temperatura e umidade na vertical e visualizam isso em diagramas termodinâmicos, como o SKIL-T mencionado no código Python da fonte.
Esses números são ferramentas cruciais na previsão de tempo severo. Podemos pensar neles como o tamanho do tanque de combustível, CAP, e a dificuldade da ignição, SIM, para as tempestades. Fantástico! Essa analogia do combustível e da ignição fecha bem a ideia. Ufa, passamos por muitas equações, né? Mas espero que a sensação não seja de ter assistido a uma aula de cálculo. Para mim, a ideia central é conseguir ver que esses símbolos todos não são só abstrações. Não mesmo. São a forma que a gente encontrou para descrever quantitativamente como a atmosfera respira, como ela se move, como transporta energia e água. E começar a entender essa linguagem nos dá, assim, o poder de analisar e talvez até antecipar um pouco o comportamento desse sistema tão complexo e vital que é o tempo. Perfeitamente colocado. E é bom sempre lembrar, né? Muitas dessas equações que a gente viu são peças fundamentais do quebra-cabeça, mas ainda são simplificações para a gente conseguir isolar e entender certos processos. A realidade é mais complexa. Sempre. A atmosfera real adiciona camadas e camadas de complexidade. A turbulência caótica em várias escalas, a física detalhada de como gotículas de água e cristais de gelo se formam, crescem e interagem dentro das nuvens, a microfísica, a troca constante de calor e umidade com os solos diferentes, com a vegetação, com os oceanos. É muita coisa junta. É muita coisa. Mas as leis básicas que a gente discutiu, conservação de massa, conservação de momento, a equação do movimento, conservação de energia, a primeira lei da termodinâmica, junto com a equação de estado dos gases e as regras que governam a umidade, elas formam um esqueleto indispensável. É sobre esse esqueleto que a gente constrói nosso entendimento e também os modelos numéricos que rodam nos supercomputadores para prever o tempo de amanhã ou da semana que vem. Entendi. Então, mesmo com a complexidade toda, essas equações são a base firme. Agora, pensando um pouco além, vimos como a umidade com a temperatura virtual afeta a densidade e a flutuabilidade, deixando o ar mais leve. Mas conectando as pontas e a própria mudança de fase da água. O calor latente. Exato. Aquele calor liberado quando o vapor vira gotícula de nuvem, a condensação. Isso aparece escondido ali nas equações de resfriamento do ar úmido que sobe, como as taxas adiabáticas úmidas nas EX 2.30 ou 2.33. Como esse calor extra que a condensação libera realimenta e talvez até bagunça toda essa dinâmica que a gente descreveu? É uma ótima pergunta para fechar. Porque ele não só esquenta a parcela, né, mas deve intensificar a subida dela, mexer com a pressão ao redor, talvez até com a vorticidade por causa do estiramento maior, como ele pode turbinar uma tempestade. Parece um ciclo vicioso poderoso, onde a termodinâmica da água e a dinâmica do ar dançam juntas, uma alimentando a outra. Fica aí a reflexão sobre essa conexão íntima e fundamental. Uma conexão que está no coração da meteorologia de mesoscala. Com certeza. Muito obrigada por nos acompanhar nesta análise.